Saudações em Cristo Jesus. Hoje estamos aqui com o segundo vídeo sobre o discipulado. E o tema de hoje é esse: como eu me torno um discípulo de Cristo. Assim que eu quero compartilhar com você esse entendimento da palavra. Aqui eu estou com a Bíblia aberta. Mateus, capítulo 4, versículo 19, diz assim: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4, verso 17, 2 versículos atrás, olha o que a gente encontra. Diz assim: Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando a gente pensa em discipulado, a gente pensa muito nesse versículo 19. Mas o discipulado, para nós nos tornarmos discípulos de Cristo, não podemos fazer discípulos sem antes sermos discípulos. E não podemos ser discípulos sem antes nos arrepender de nossos pecados. Dá para entender isso? Quando a gente olha aqui essa situação do que Jesus disse, o reino dos céus está próximo, tente pensar nisso de uma forma literal. Tente pensar que aonde você mora tem um exército que está vindo com um rei e vai entrar. Não tem jeito, é inevitável, ele vai chegar. Aí você tem que pensar: ou eu me armo para me defender, porque eu não quero esse rei, não quero esse reino, ou você vai analisar se ele é mais forte que você e vai se render a este rei. E quando você analisa a Jesus, Senhor de senhores, Rei de reis, o Todo-Poderoso, como que você pode resistir a este reino de amor, a este reino de paz, a este reino de governo, de qualidade de vida? Como que é possível? Aí você tem uma escolha: ou eu me rendo, ou eu continuo no meu caminho. Se eu me rendo, como eu devo fazer isso? É através do arrependimento. Arrependimento significa um giro de 180 graus. Você não pode simplesmente pensar: eu vou fazer um giro completo. Não, você vai continuar da mesma forma. Mas arrependimento quer dizer isso. Você faz um giro de 180 graus e você então toma um caminho oposto ao que você estava. Nesse contexto, olhando o que Jesus está trazendo para mim e para você hoje, aí fica essa pergunta: você quer se render a Ele? Ou você quer continuar do jeito que você está? Mesmo que você esteja na igreja, ou diga que é um cristão, isso não é suficiente para ser um discípulo. Se você ouviu o vídeo de ontem, é uma decisão radical. O chamado de Jesus é irresistível e é transformador. Você não consegue mais ser a mesma pessoa. É uma transformação. Se você continuar do jeito que está, a Bíblia diz assim, Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí, não importa se você tem o rótulo de cristão, se você vai a uma igreja nos domingos, não importa, nem mesmo se você lê a Bíblia ou é simpatizante do Evangelho, continua no estado de pecador e de destituído da glória de Deus. Romanos 3:23 fala sobre isso. Quando a gente vai para Romanos 6:23, se eu vivo fora da glória de Deus, então o que está acontecendo comigo? Eu estou pecando e vai ter um pagamento. Leia na sua Bíblia Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Assim que não aceitar esse reino é continuar na condição de pecador. Não aceitar a esse rei, não se arrepender, é assumir as consequências eternas e também de uma vida aqui nessa terra longe de uma qualidade, longe de um propósito que Jesus tem para você. A grande e boa notícia é que em Romanos 5:8 a Bíblia está dizendo: Deus provou que te ama, dando o Filho dele por você enquanto você era ainda um pecador. Assim que a palavra de Deus está dizendo isso para você. Ele te ama. Esse rei, ele está vindo com um reino. Lembre-se bem, Satanás, o inimigo da tua alma, ele não tem reino, ele tem império. Império, a própria palavra já diz, ele vem para domínio, ele vem para imperar, vem para tomar mesmo na força. O reino de Deus, o reino dos céus, o reino em Cristo é diferente. Você escolhe aceitar esse rei ou continuar do jeito que estava, como eu já disse. Assim que ele te ama. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que nos dias atuais essa questão de ser um discípulo, são poucos cristãos que falam a respeito disso.
E muitas vezes a gente tem um entendimento das coisas de Deus, como que se eu estou indo a uma igreja, ou vou a um templo no domingo, ou sou um cristão, é quase como que se eu estivesse fazendo um favor para Deus, ou um favor para o pastor. Nos dias atuais tem muito dessa forma de pensar. A Bíblia está dizendo que a questão da salvação é um ato da graça de Deus, mediante a fé, que também vem de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando fala que a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça de Deus mediante a fé, é para que ninguém se glorie. Nesse tempo de tanto inchaço do ego, nesse tempo de tanta glória pessoal, de tantos holofotes virados para o ser humano, com tantas formas de pensar hoje, em vez massageando o ego, nós temos aí várias linhas de pensamentos, temos aí vários profissionais que eles não resolvem o problema das pessoas, eles estão amassageando o ego, eles estão indo para um humanismo, quando a cruz fala de um esvaziamento. As técnicas e muitas palestras que são dadas hoje em dia é para inchar o ego do ser humano, não para esvaziar. Se você quer ser discípulo de Cristo, não tem nada disso. Entenda bem isso. Se você quiser continuar massageando seu ego, quiser continuar ouvindo palestras de automotivação, de coisas que não tem cruz, você vai estar só inchando um pneu que está furado. Ele enche por um tempo, mas ele vai continuar esvaziando. Essa é a grande realidade que nós temos nos dias atuais. A cruz, o Evangelho, este rei, ele fala de um esvaziamento. Para ser discípulo de Cristo, você, como diz João capítulo 3, versículo 30, importa que ele cresça e que eu diminua. Estamos falando de esvaziamento, como se tornar um discípulo de Cristo através do arrependimento. Arrependimento é se esvaziar de si mesmo, de seus próprios pecados, levando aos pés de Cristo. Algo maravilhoso, não é? Então, pense nisso. Cristo, ele pagou lá na cruz, ele fez a obra dele lá na cruz para que você fosse salvo, para que você se torne discípulo. Este rei que vem, que interessante, ele vem, ele convida você para ser parte do reino dele, mas ele diz que para ser parte, você precisa de entender que o problema do pecado precisa ser resolvido. E ele, Jesus, resolveu lá na cruz para você. Olha que maravilha! Algo tão maravilhoso como você se torna discípulo de Cristo. Pense nisso. Jesus chamou você e chamou a mim, pecadores, para vir até Ele. Uma vez que estamos nele, Ele nos capacita para irmos a outros, para levar a palavra a essas pessoas. Se não levamos vidas a Cristo, há cristãos hoje em dia que passam anos e anos dentro de um templo e nunca ganhou uma alma para Jesus. Pense verdadeiramente se você teve um real arrependimento de seus pecados ou se você está ainda em um posicionamento que não te leva a se tornar um discípulo. Você pode até ser membro de uma igreja, mas não discípulo de Cristo. Deixa-me perguntar para você, observando Romanos, já nessa conclusão final. Os textos de hoje de Romanos ficam bem claros para você? Por exemplo, sobre o pecado e suas consequências. Se você entende que está vivendo no pecado, se está e não entende, eu peço a Deus agora que abra os olhos do teu entendimento. Mas se você tem entendimento, você vai continuar nessa vida? Mesmo dentro de um templo? Mesmo talvez até exercendo uma função em uma igreja local? Mas sem ser discípulo, se escondendo talvez até atrás de um ofício na igreja, de uma habilidade que você desenvolve, mas sem nunca ter gerado um outro discípulo para Cristo. Por quê? Porque você não é discípulo. Você se tornou membro, você tem uma atividade em um templo, em uma igreja, mas você não se tornou discípulo. Então pensa sobre isso, sobre o arrependimento e a mudança de vida, sobre o grandioso amor de Deus por você e sobre a sua confissão que você precisa fazer de Jesus como Senhor. Romanos capítulo 10, verso 9, diz que se confessarmos a Jesus como Senhor. Paulo estava escrevendo aos romanos, na cidade de Roma, debaixo da força do Império Romano. Confessar que Jesus era o Kyrios naqueles dias, ou o Senhor, significava que eles podiam morrer. Você está entendendo que seguir a Cristo também leva em morrer para você e viver para Ele? Como se tornar discípulo de Cristo?
A resposta está nessa mensagem. Se você quiser, escute uma e outra vez. Convido você para seguir acompanhando esta série de mensagens sobre discipulado. Te aguardo no nosso próximo encontro. Deus te abençoe em Cristo. Torne-se um discípulo dele.